da Igreja Bethel. Esperamos que você aprecie esta mensagem dada por Bill Johnson. Pegue a sua palavra, abra em Romanos 15, se você puder. Romanos 15. Eu quero fazer algo um pouco diferente hoje, em que eu quero, obviamente eu quero ensinar de Romanos 15, mas o meu alvo é maior em te dar uma mensagem. Eu realmente quero mover a fome pela palavra de Deus nas Escrituras. Eu amo a Bíblia tanto, eu não evito ler as Escrituras consistentemente, regularmente, diariamente, comendo a palavra, deixando a palavra me ler. Eu não evito isso. É algo que eu tenho fome, que eu tenho necessidade. Eu achei um aplicativo recentemente pela minha esposa, um aplicativo que lê em voz alta porções das Escrituras e eu posso ouvir o livro inteiro de Atos. Recentemente, só dirigindo até o escritório, eu ligo no meu carro. É como tomar um banho enquanto você está dirigindo, tomando um banho na presença de Deus. E um mês e pouco atrás, a nossa filha foi para o hospital. Muito obrigada por orar conosco. E a minha mãe também esteve numa crise. Muitos de vocês oraram. E quando eu estava no Taiwan, quando eu ouvi as notícias, e a minha primeira resposta foi, obviamente, orar. Mas eu disse para minha esposa, nós precisamos encontrar a palavra de Deus, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. E eu olhei para as Escrituras e comecei a buscar as promessas que Deus nos tinha dado no passado, mas também só ler, pedindo ao Senhor para falar conosco, porque nós não temos vida sem Ele. Nós não temos vida sem a palavra de Deus. E eu percebi algo nos últimos tempos. Quantos de vocês têm seu iPhone, têm a Bíblia no iPhone, ou qualquer outro telefone que você tenha, ou no iPad? Eu tenho tantas Bíblias. Eu tenho tantas em cada aparelho que eu tenho. Meu computador, meu Deus, é impressionante. Eu tenho estudos, eu posso olhar um verso, pressionar um número e eu tenho um estudo detalhado, comentários, recreação cristã. É legal, eu amo a palavra de Deus. Mas o que eu percebi, e eu não digo isso de nenhuma forma para condenar ou falar sobre isso de outra forma. Eu sou muito grato por ter as Escrituras em todos esses aparelhos, mas eu percebi que eu tenho lido a Bíblia pelo meu iPad a maioria do tempo, no último ano, e é tão maravilhoso, mas eu percebi que não era saudável para mim não ter um relacionamento com as páginas. Então, se vale de alguma coisa, saber que está no lado esquerdo, na primeira coluna, lá para baixo, não tem preço. A gente precisa fazer um comercial igual do cartão de crédito da Visa, que diz isso não tem preço. Você saber aonde está na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é muito boa para você marcar, joga ela fora e compra outra. Eu lembro, alguns anos atrás, ouvi de um amigo querido nosso de Weaverville, seu nome é Buck Steele, e o Buck tinha, ele literalmente, o cérebro dele estava fritado por causa das drogas, estava frito. Ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia funcionar normalmente na vida. O cérebro dele estava destruído, mas o Senhor falou com ele depois que ele foi salvo, o suficiente para ele entender. Se ele memorizasse as Escrituras, o Senhor ia curar a sua mente. Ele começou a focar num verso e memorizar. E começou a trabalhar com pequenas coisas. O Senhor começou a curar a mente dele. E hoje ele é um homem brilhante e foi completamente restaurado. Essa era a única história que eu tinha até um mês e pouco atrás. Eu falei com outra pessoa aqui que a mesma coisa aconteceu com ela. Essa pessoa, o cérebro dela tinha sido destruído por causa do uso de drogas, e quando essa pessoa começou a memorizar as Escrituras, o Senhor começou a curar a sua mente. Este livro está vivo. Ele está vivo.
E o James Goll colocou uma frase no Instagram que eu acho que é sem preço. Ele diz: reclamar sobre um Deus silencioso enquanto a sua Bíblia está fechada é como reclamar que você não está recebendo mensagens quando seu telefone está desligado. E isso faz sentido. Sabe, o Senhor fala através da Bíblia. A fé vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, mas de onde vem a capacidade para ouvir? Que bom que você perguntou. Daqui, da palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu quero fazer hoje, eu posso dizer o que aconteceu comigo. Eu nunca fui um bom leitor. Tenho vergonha de dizer, mas eu era um estudante terrível. Eu tinha boas notas. Desculpa, mãe, fazer essa confissão aqui na sua frente. Mas eu era um estudante terrível. As minhas notas eram boas. Eu sabia como apertar e tirar as boas notas no teste. Eu lembrava o suficiente para entrar, escrever as respostas certas. E todo mundo achava que eu sabia o que eu estava falando, mas eu não sabia. Eu odiava ler. Eu odiava escrever. Na verdade, qualquer coisa que tivesse algum esforço. Eu basicamente era alérgico a me esforçar. Mas quando eu disse um sim absolutamente apaixonado de entrega ao Senhor, alguém me deu um livro. E eu comecei a ler esse livro e, na verdade, era sobre o livro de Romanos. E quando eu estava lendo esse livro, que era um problema para mim ler, eu comecei a ter fome pela palavra, porque eu li esse livro e eu pensei, você está brincando? Isso está ali dentro? E desde aquele momento, literalmente, eu tive essa fome insaciável pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Manter isso na minha frente. Se tem uma crise, então leia com fome pela resposta. Se não tem nenhuma crise, leia com fome por uma resposta. Fome pelo que Deus está falando, fome pelo que Ele está fazendo. Esse livro é vida. E o livro de Romanos é o livro onde nós temos a maior revelação sobre a teologia da salvação. Os primeiros 3 capítulos falam sobre a condição absolutamente perdida, a depravação do homem, o julgamento de Deus. Capítulos 4 e 5 você percebe que a graça veio e a fé pela graça nos leva à salvação, que a gente não poderia ter conseguido sozinhos. Capítulos 6, 7 e 8 lidam com o estilo triunfante de uma vida cristã. E como isso é possível, o batismo na água, e você é batizado na morte e ressurreto em vida, com a vida, com a segurança de vitória. Nos capítulos 9 a 11, ele lida com a identidade da igreja como Israel de Deus. E Deus está falando que Ele vai restaurar a nação de Israel. Os capítulos 12 a 16, basicamente, conduta. Dons, relacionamentos, como a gente funciona na vida. Capítulo 15 tem 3 partes que eu quero olhar e eu quero construir essa ideia para você. E esse vai ser o ensinamento, mas eu estou fazendo isso com outra coisa em mente. Eu quero que você veja. Eu estou interessado em não estudantes se tornarem estudantes. Pessoas que têm um interesse casual, que se tornem, que tenham um interesse incontrolável. Porque o que acontece é quando você vê que Deus está falando com você do reservatório que você criou, do reservatório dentro de você, do que você leu antes, o Senhor começa a puxar isso quando você precisa. Se torna uma comida para sua alma. Você pode estar com um desafio, com uma oportunidade de avançar. A gente não vive sem a palavra, a gente vive com o sopro, com aquilo que Ele fala. E a fome não é só para ouvir uma palavra aleatória quando Ele fala nas Escrituras. A fome é para ouvir a sua voz por causa das Escrituras. A gente vai ler 3 porções no capítulo 15, então abra sua Bíblia no capítulo 15 ou ligue o seu iPad ou iPhone, seja lá o que for. Verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar,
de forma que, por meio da paciência e conforto das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus de paciência te dê o ânimo, um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com uma só mente e uma só voz, glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá para o verso 13. Que o Deus da esperança te enche de toda alegria e paz em crer, que você possa transbordar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Vá para o verso 17. Portanto, eu tenho razão para me gloriar em Cristo Jesus e nas coisas que pertencem a Deus, porque eu não me atrevo a falar de nenhuma dessas coisas que Cristo não realizou através de mim, em palavra e em ação, para fazer com que os gentios sejam obedientes, pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo, para que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Tá, volte para o verso 4. O que eu quero fazer é conectar essas três ideias, porque ele está construindo algo para nós que termina com um crescente da demonstração do poder do Evangelho, que é essencial para a transformação de vidas individuais, de transformação e cura da sociedade e da cultura. O verso 4 começa assim: o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução. Do que ele está falando? Ele está falando do fato de que a única Bíblia que eles tinham nesse tempo era o Antigo Testamento. É impressionante que eles podiam viver tão bem e tão vitoriosamente lendo leis e profetas. E ainda assim o Senhor fez com que essas fossem as raízes das boas novas. Nós temos, claro, toda a Bíblia, os evangelhos, as epístolas, o que foi escrito para nós no Novo Testamento, para ilustrar e tornar prático o que eles estavam descobrindo enquanto estudavam as Escrituras do Antigo Testamento. O que eles tinham para ler era de Gênesis a Malaquias. Essa era a Bíblia. E aqui ele diz, o que foi escrito antigamente foi para nossa instrução, foi para nossa edificação, para nosso aprendizado. Deus nos ajudando a entrar numa realidade do Novo Testamento. Uma das alegrias para mim, sai um pouco, mas uma das alegrias para mim é encontrar a graça de Deus no Antigo Testamento. Está por todo o Antigo Testamento. E um dos desafios que nós temos como crentes do Novo Testamento é considerar o que terminou com a cruz, o que foi transformado pela cruz e o que passou pela cruz sem mudar. Porque essas três realidades existem quando nós passamos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O que parou na cruz? O sacrifício de animais. O que mudou com a cruz? O sábado passou de um dia para um estilo de vida. O que passou imutável pela cruz? A adoração davídica, a adoração com música, celebrando a bondade de Deus, profetizado em Amós 9, afirmado em Atos 15, que é uma realidade presente. Então, quando eu encorajo você a puxar você para ter essa mentalidade de estudante, o Antigo Testamento está cheio... desculpa. Tá bom, acho que saiu. Fui liberto agora. Desculpa. Tá bom, voltei. O Senhor nos deu um prato cheio nas escrituras do Antigo Testamento. Então eu encorajo você. Ele diz que através da paciência e do conforto das escrituras nós tenhamos esperança. A versão ampliada diz um pouco assim, deixa eu achar aqui. A versão ampliada faz o verso 4 ficar um pouco mais vivo. Tá vendo, tá aqui. Para o que foi escrito antes, no passado, foi para a nossa instrução, que para a nossa inabalável, paciente perseverança e encorajamento tirado das Escrituras, nós guardemos a esperança no nosso coração. Você precisa ver o poder e a necessidade de uma vida cheia de esperança. O alvo é esperança por esse capítulo. O alvo é que você seja contagioso com esperança. E nesse processo, no começo
começo desse tema de esperança é a celebração, é a revelação de um bom Deus, das boas novas de um Pai bom, que o fato de que a sua face brilha sobre nós. Em Lamentações 3, ele pula e dança de alegria sobre nós. E a descoberta disso acende algo no nosso coração que é absolutamente insubstituível, que não pode ser obtido de nenhuma outra forma. O conhecimento de que esse Pai, de como Ele é e como Ele nos celebra. Essas são as boas novas. Uma jovem mãe estava orando anos atrás e compartilhou isso com o Chris, e o Chris compartilhou conosco. Vários de nós têm falado o que ela falou. Olivia Shue, ela disse, depois de um tempo de oração, o Senhor falou com ela e ela falou para o Chris. O Senhor falou, disse, a pessoa com mais esperança tem mais influência. Pense, a pessoa com mais esperança tem mais influência. Se você quer saber quem pode moldar os valores daqueles que tomam decisões na cultura, são as pessoas que demonstram o maior nível de esperança. São pessoas, nós temos, não tem outro grupo de pessoas que tem maior acesso à esperança, à alegria absoluta, porque você viu que Ele prometeu. Então, aqui a âncora é a esperança. Ela está enraizada no encorajamento que vem das Escrituras, para que a gente termine com essa esperança contagiosa. Mas veja o verso 13. Ele diz agora que o Deus da esperança te enche de toda alegria, não só parcial, e completa alegria e paz, para que você tenha abundância de esperança pelo poder do Espírito Santo. Agora tem uma conexão, tem algo que começou com as Escrituras e que cresce, que explode com essa demonstração de esperança que só é possível pelo poder do Espírito Santo. Poder é essencial para demonstrar essa mensagem. Sem poder, não é boas novas. Sem poder, não é boas novas. É absolutamente essencial que o poder seja demonstrado. É um processo aqui, por todas as Escrituras, de como e por que o poder de Deus é demonstrado. Nunca é para nos entreter. É bizarro para mim que as pessoas vinham até Jesus. Imagine isso, você está sentado na multidão, Ele está curando os doentes, Ele está multiplicando comida. Enquanto Ele está fazendo isso, as pessoas vêm até Ele, testando Ele e pedindo que Ele dê um sinal. Eles o desafiaram a dar um sinal enquanto ele estava fazendo os sinais. Pense sobre isso. O que eles estavam fazendo? Eles queriam que ele desse uma performance para eles, não para as pessoas. Não que ele fizesse algo por compaixão pelas pessoas. Eles queriam que ele fizesse um show para eles. Deus nunca reduz o seu poder pela vontade do homem. É sempre para restaurar. É sempre para curar, para libertar. Agora, vamos para o coração da mensagem. Está no verso 17. Portanto, eu tenho razão para me gloriar em Cristo Jesus no que pertence a Deus. Eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Pare aqui. É um negativo aqui. Elas se cancelam. Diz, eu me atrevo a falar do que Jesus falou. O que ele está fazendo? Ele está se gabando em Deus, contando a história completa. Isso é impressionante para mim, porque Deus mandou Paulo para os gentios. Isso pode não significar nada para você, mas eu quero que você veja algo que me fascina. Aqui está Paulo, o rabino, o mega gênio em teologia, na teologia hebraica, treinado por Gamaliel, discipulado por ele, monitorado, culturado por ele. E Deus diz, eu quero que você ministre primariamente para os gentios. E então ele pega Pedro, um diamante rústico, um pescador que não tem muito conhecimento, tanto conhecimento quanto Paulo. E Deus diz, eu vou levantar você e você vai fazer missão com os judeus.
Isso é humor divino. Pense. É impressionante. O que ele está fazendo? Deus, na verdade, sabe, muitos de vocês fazem esses testes que mostram as suas forças, seus dons, são muito bons, mas eles não valem muita coisa. E a razão é que isso não inclui o fator de Deus, que às vezes escolhe você pelas suas fraquezas, para que Ele demonstre a sua força. Há esse elemento de Deus que diz, tá bom, você não gosta de falar para pessoas, isso significa que eu vou receber todo o crédito quando você fizer isso. Você não vai muito bem na escola? Acho que você deveria escrever livros. Isso é confissão. Então, o que Deus está fazendo? Ele está pegando Paulo e ele está dando dom para ele ministrar para os gentios. Então, ele vai para situações mais satânicas. Em Éfeso, essa cidade inteira está adorando Diana. As coisas que aconteceram naquele lugar são coisas que a gente nunca gostaria de falar aqui. Mas elas eram absolutamente ofensivas. E Paulo foi ali. O que acontecia com as prostitutas no templo e esses falsos deuses. E o Paulo vai ali, um homem que podia debater com qualquer rabino, vai no meio dessas coisas que ele era proibido de falar, como um judeu. E ele entra nesses lugares e ele sai desses lugares intocado, intacto, ileso, e ele prega com poder, porque na sua mensagem há liberdade. A raiz está nas Escrituras. E isso se torna um encontro de poder que é movido pela esperança e se move num sobrenatural. Não é uma ideia positiva, não é uma mentalidade positiva, embora isso seja importante. É literalmente esperança que se torna contagiosa. Então aqui nós temos Paulo se gabando nesse trabalho, nessa obra de Deus. E no verso 18, eu não vou falar de nada do que Jesus não fez por mim, através de palavra e ação. Palavra e ação. Na sua mensagem e nas suas ações. O contexto que eu vou provar para você. O contexto é que ações não é alimentar os pobres. Isso é valioso, mas não é essas ações. Servir a humanidade. Nesse contexto, a ação é especificamente demonstração de poderes miraculosos. Ele disse, eu não vou me gabar em nada que ele não fez através de mim. Eu só vou falar sobre o que eu vi em mim mesmo. E ele me capacitou para ministrar em ação e em palavras sobrenaturais. E essa palavra se tornou tão forte que os gentios se tornaram obedientes. Ele conseguiu o alvo. Por quê? Porque era uma demonstração adequada, não só palavras que prometiam um futuro na eternidade, mas dá um gosto do céu agora, em que tudo que os afligia é quebrado das suas vidas. Esse é o Evangelho, em palavra e em ação. É uma combinação que você vai encontrar por todas as Escrituras. Várias vezes quando eu estou lendo, eu marco versos que carregam palavra e ação na mesma frase. A razão, porque a nossa cultura permite que palavras venham de uma pessoa e talvez ações venham de outra. A nossa cultura permite que você faça uma escola de administração e seja ensinada por pessoas que nunca tiveram em negócios. Mas a nossa cultura não requer experiência e conhecimento, mas na cultura hebraica, experiência é conhecimento. Palavra e ação. Quando o Dr. Lucas escreveu o livro de Atos, ele começou no capítulo 1, ele disse, este é o documentário de tudo que Jesus fez e ensinou. Porque em Jesus estava sempre junto. Sempre tinha a declaração da palavra e a demonstração de poder. O ensinamento era seguido de milagres. E eles eram associados um ao outro. Milagres, e então ele explicava o que tinha acontecido. A combinação.
Esse é o registro de tudo que Jesus começou a ensinar e fazer. Nicodemos, o sacerdote que veio até Jesus, ele foi movido pelo que ele tinha visto em Jesus. Ele tinha sido movido pelo que ele viu acontecer, pelos seus ensinamentos. Em João 13, ele chegou a Jesus e disse: Jesus, nós sabemos que você é o mestre que veio de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estivesse com ele. Um mestre, palavra e sinais. Palavra e sinais. O livro de Marcos, no último verso 16, ilustra isso muito bem, eu creio. Escute, ele diz: eles foram e pregaram a palavra do Senhor, o Senhor trabalhando com eles, confirmando a palavra através dos sinais. Qual é a questão? A questão, declare uma palavra que ele possa dizer amém. Declare uma palavra que ele diga amém. Sabe? Bom, tá, você não faria isso, mas essa coisa anêmica. Deus quer fazer você se sentir melhor por um dia. Mensagem não lida com o diabo que está envolvido no problema. Ela apazigua a pessoa por um dia. Não, essa não é a mensagem. A mensagem é: o rei veio, o seu reino está presente. E todo inimigo do evangelho é derrotado na nossa vida e através da nossa vida. Isso é uma realidade para agora. Não é uma mensagem para algum dia. É uma mensagem para agora. Sim, Bill. Amém. Então ele diz, na última frase, no verso 18, fazer os gentios obedientes. O verso 19, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Assim que acontece, pelo poder do Espírito Santo, para que de Jerusalém até Ilírico eu tenho pregado o Evangelho de Cristo. Eu lembro quando eu era parte da Bethel aqui e trabalhava com meu pai nos anos 70, de 73 a 78. Eu lembro que ele veio à igreja uma vez e uma frase era usada muito aqui, o evangelho completo. E eu lembro que ele teve um pastor, um amigo na cidade, parte de outra denominação, uma que não concordaria no que nós acreditamos no batismo do Espírito Santo e sinais e maravilhas, e ele foi honesto com meu pai. Ele disse, quando vocês usam esse termo, o evangelho completo, isso para mim significa que vocês têm o completo e nós só temos em parte. É bem ofensivo. E eu lembro que meu pai foi diante da igreja e disse: eu nunca mais vou usar essa frase novamente. Eu não quero demarcar esse limite e criar essa imagem que tem nós e tem eles. Tem as pessoas que têm tudo e as pessoas que têm menos. Há uma arrogância que entra nesse tipo de abordagem. E aqui uma coisa que eu percebi: não importa onde eu vou no mundo, que grupo de crentes, que denominação, quando eles estão experimentando a Deus, tem algo... Tem uma atitude que vem no mover de Deus, que a gente está no meio do que Deus está fazendo na Terra. E seria muito bom se todos os outros pudessem aprender conosco. Porque é difícil imaginar que Deus pode estar fazendo algo tão bom com outra pessoa. Mas quantos de vocês são inteligentes o suficiente para perceber, a gente provavelmente só ganhou um pedaço da torta e Deus está fazendo outras coisas no mundo? Tem toda essa abordagem nós temos e eles não têm. Eu nunca falei sobre isso com vocês, mas eu quero me certificar que a gente não use termos assim, que isolam ou diminuam outros cristãos que estão andando com Deus, que estão buscando o propósito de Deus para a Terra. Agora eu vou me contradizer um pouco. Desculpa. Creia no que eu acabei de falar e guarde isso em intenção. Você está entendendo? Você não pode
Você recebe dando, você vive morrendo. Você não pode descobrir a sua significância até descobrir o quão insignificante você é. Tá bom. Aqui ele falou no verso 19, sinais e maravilhas pelo poder do Espírito de Deus. Eu tenho pregado o Evangelho completamente. Plenamente proclamar o Evangelho requer uma demonstração de poder. Não significa que toda vez que você tiver uma conversa, eu estou ensinando num grupo pequeno, não significa que você tem que ter um chamado para cura. Significa consistentemente pela nossa vida, onde tem um povo que está entrando numa maior demonstração de quem Deus é e do que Ele está fazendo. Nós temos uma obrigação, todo mundo nesse lugar aqui, que está andando com o Senhor, nós temos uma obrigação. A obrigação é de apresentar a mensagem com poder para as pessoas, que não vão conhecer a Deus de outra forma. A gente presume com esse capítulo que esse grupo de pessoas para quem Paulo pregou se converteram porque ele pregou com ousadia, com demonstrações de poder e foi irrefutável. Eles tiveram que se entregar a esse Deus que os amou tanto que quebrou o tormento da vida deles. Eu mencionei algo para alguns nossos estudantes aqui semana passada. Eu vi mais do que eu imaginei que veria na minha vida inteira. Eu já vi mais. Eu já vi Deus fazer mais coisas impossíveis do que eu já imaginei que veria. Então, se você fosse parar de fazer coisas milagrosas na minha vida e através da minha vida, eu ainda assim absolutamente teria a obrigação de pregar a mesma mensagem, porque as coisas que ele faz não são para o meu entretenimento, não é para melhorar a minha autoestima, para me ajudar na minha identidade em Cristo. Elas são inteiramente para demonstrar o coração de Deus para a humanidade. É esse que ele é. É um rei com uma resposta. E isso se chama o seu reino. Eu sou obrigado a pregar uma mensagem que tem poder. Uma mensagem que Deus diga amém e confirmar com poder. Qual é a questão? Eu creio que por causa dessa obrigação que cada cristão tem de demonstrar o poder de Deus, de se arriscar, de abrir a oportunidade em conversação ou em oração para dar a oportunidade para Deus fazer algo que só Ele pode fazer. E isso requer várias coisas de nós. Requer uma devoção às Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e a capacidade para ouvir vem dessa devoção pela palavra de Deus. Há algo que se abre dentro de nós para ouvir num dado momento. Quando eu recebi a ligação sobre a Lia, eu disse, a gente precisa ouvir de Deus, a gente precisa ouvir o que Ele está falando. E eu comecei a declarar, a mandar mensagem de Escrituras, leia essa, ore sobre isso, declare isso, confesse isso, proclame isso, faça o que você precisa fazer. Mas essa é a palavra de Deus sobre nós, a vida no que Ele diz. Mas essa vida que vem para mim, que vem para minha casa, só nos posiciona para espalhar isso para outras situações na vida de outras pessoas. A gente experimenta, mas nunca é para a gente ficar gordo disso. É para a gente dar isso para os outros, é para que isso se torne rio. O que você recebe para você se torna suficiente para as nações através de você. O que Deus te deu para resolver essa situação se multiplica em você e se torna grande o suficiente para impactar uma região inteira. É isso que Ele está fazendo. Aqui é só o que eu sei fazer. Eu já fiz isso por vários anos. Eu não quero dizer... Eu sempre estou num lugar novo e num lugar familiar. Eu não sei como é que isso funciona, isso me confunde, mas só que eu sei que eu disse sim para Deus e eu faço o que Ele me disse. É sempre que eu faço. Nós estamos aqui com um lugar secreto. É o lugar em que você passa tempo com Deus. Não é uma localização, é um lugar no seu coração em que você disse sim e que você passa tempo com Deus. É para você ficar com Deus e honrá-lo e se alegrar nele. Eu gosto de ler a Bíblia com Ele. Eu gosto de estar imerso na presença, na glória enquanto eu leio, porque assim eu sei que algo está sendo
dado através, que eu estou recebendo algo para dar algo. E nesse momento, há esse chamado, esse convite que vem no meu coração. Sim, eu já vi mais do que eu já imaginei que veria. Mas eu já vi o suficiente para saber que se eu parar aqui, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não posso parar aqui. Eu vi o seu coração pelo povo. Eu vi a condição quebrantada da humanidade muito para virar as costas e dizer, isso foi bom. O oposto. É nesse lugar com o Senhor que eu choro e digo, Deus, você precisa fazer algo. Sabe, eu vou dizer especificamente como eu oro. Eu sempre menciono isso, mas há tempos em que eu oro para alguém e eu luto pela sua vitória e se a vitória não vem, eu vou junto com o Senhor. Não tem vergonha nem culpa. Isso não ajuda em nada no reino. Mas eu também não culpo Deus. Nenhuma dessas estradas são boas, todas elas trazem morte. E eu vou diante do Senhor e eu digo, Deus, eu sei que se você estivesse no meu lugar e você tivesse essa criança, você teria trazido cura e liberdade para essa criança. Eu tentei. E eu não fui bem sucedido. Lembra, não tem culpa. Deus, você precisa fazer em mim tudo que for necessário para que isso não aconteça de novo. Você precisa fazer em mim tudo que seja necessário, porque isso não é bom. Não é bom para eu declarar uma palavra que eu não posso demonstrar. Eu quero encorajar você, mas eu também quero chamar você. Vocês já fizeram tanto, eu me sinto envergonhado pregando para vocês. Mas há um outro nível de vitória, mas eu sinto que a nossa cidade precisa disso. Deixa eu profetizar algo. Eu sinto que há um liberar de autoridade para lidar com a natureza. Eu vou deixar assim. A gente fala sobre isso outro dia. Eu vou plantar a semente, porque eu creio que haverão situações na Terra que Ele vai dar uma palavra. Não só para a gente se gabar. Não é para a gente se gabar, mas é para que a gente possa trazer o céu. Amém, Bill. Boa palavra. Vamos nos levantar. Nós vamos ter o grupo, a equipe ministerial aqui orar por milagres no corpo das pessoas. Nós vimos tantas coisas maravilhosas acontecendo. Uma muito boa, que nós vamos ter mais detalhes. Um senhor na nossa comunidade estava ficando cego. Num olho ele tinha uma doença que não tinha cura. Um dos nossos estudantes orou por ele nas ruas, eu acho, em algum lugar. E ele voltou ao doutor e o médico disse, a doença desapareceu. E ele perguntou, o que você fez? E o cara disse, eu acho que você não vai me acreditar. E o doutor disse, tenta. E ele disse, eu tive esse aluno da escola ministerial da Bethel orar por mim. E o doutor disse, na verdade eu acredito em você. Você é o quarto hoje. Maravilhoso. Agora, isso nunca é para diminuir o valor da comunidade médica que nos servem. Eles são usados pelo Senhor, eles foram usados para salvar a minha mãe e a minha filha no último mês. Eu sou muito grato. Não é isso ou aquilo, o Senhor usa qualquer coisa. Eu quero orar por esse encontro de poder para você. Fome pelas Escrituras. Pai, que haja um dom incomum, uma fome. Eu oro que você use a nossa conversa hoje para aumentar a fome pela Palavra de Deus, pelas Escrituras. Eu te agradeço, Deus, que você fez ler as Escrituras, obter Bíblias aqui fácil e legal. Obrigada por isso. Obrigada pela abundância da palavra. Mas eu oro que você acenda os corações pelas Escrituras, mas, Senhor,
A gente não está satisfeito só com conhecimento. Nós queremos palavra e ação. Nós queremos a coragem para a ousadia, mas nós queremos ver a demonstração de maior poder para situações impossíveis que sejam revertidas para a glória do Senhor. Nós oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém.